Salve, salve, galerinha massa do bem, salve, salve. Vamos fazer outro rápido, mais do que eu puder, que nunca sai rápido, papo aberto. Aproveitando que a gente está em janeiro branco, que é a conscientização da saúde mental e emocional. Eu sempre falo, a emocional ela tem 1.000.000 de umas coisas. Porque eu falei no papo aberto, o anterior a esse, os acontecidos pelo último que eu coloquei há quase um ano, e sobre o que aconteceu comigo ao mesmo tempo também, tudo assim junto. E querendo dizer, gente, que é muito importante essa conscientização, que as pessoas se conscientizem, que as pessoas procurem entender, nem tudo leve para a loucura, ou nem tudo leve para o descaso. Às vezes a pessoa que está do seu lado só quer uma palavra, só quer um abraço, quer um conselho. Eu sei que hoje em dia está difícil você estar no hospital, num banco, no mercado, pedir para alguém me ajuda, segura minha mão. Sabe, por que aconteceu comigo? E a pessoa chegar e não fazer com medo, achar que é alguma coisa, mas, gente, vamos se conscientizar, vamos procurar ver a imagem, porque as coisas acontecem antes de acontecer. Vai dando sinais ali, alguém perto de você, ou de passagem, ou de convivência, sabe? Frases que muitos falam, parentes ou pessoas na ignorância, sem saber sobre, né, conscientização. Eu vou falar um rapidinho aqui, uma coisa minha. Eu disse a vocês que eu piorei muito da ansiedade, a síndrome do pânico, juntou com o problema do meu ouvido. Juntou com o problema do ouvido, chamada. Toda vez é assim. Juntou com o problema do ouvido e eu fiquei numa situação que eu não podia, que eu não saí sozinha. Esse ano passado e até esse ano, a certos lugares eu ainda não vou sozinha. Eu não vou sozinha numa consulta para mim. Eu não vou no hospital, mas me vi tendo que ir para Folena, para o hospital HC, do Recife, dentro de uma ambulância, de Timbaúba para o Recife. E ver tudo aquilo, acompanhar de tudo que ele foi parar em cima de uma cama, aquele homem forte, que nunca tinha nada, e de repente foi aquele milhões de coisas em cima dele, e através daquele problema, o choque dele também, veio tremura, veio várias coisas que a gente teve que conviver, e é um passo de cada vez, o dele, o meu, e eu tenho certeza que de alguém que vai ver esse vídeo, é um passo por dia, minha gente, é um passo. Então, além de piorar, eu adquiri coisas que eu falei uma vez aqui a respeito com vocês, num papo aberto sobre ansiedade, pânico, síndrome do pânico. Eu estou me sarando, estou me curando. Assim, tem coisas, eu falei um tempo, assim, que era difícil eu ter entendido, mas eu fiz psicólogo há quase 10 anos atrás. E aí agora que eu adoeci, depois da pandemia, que eu descobri que eu estava com isso, né? Eu procurei, mas eu só procurei nas redes públicas e estou esperando até hoje. Mas no momento, ano passado mesmo, e até agora eu não me vejo trancada horas dentro de uma sala conversando. Eu acho que tudo tem um espaço, mas precisamos de tudo. Medicação, acompanhamento psiquiátrico, psicólogo. É tão bom quando você tem acesso a tudo isso, né? Mas um dia será para todos que precise. Seria bom que não precisasse, né? Mas precisando ter. Então, o que aconteceu? É difícil, né? Falar certas coisas. Depois que eu saí da terapia que eu estava fazendo, eu juntei Lé com Cré e descobri que eu tive toques emocionais, acho que a minha adolescência quase toda, e não sabia. Para gente ignorante que conviveu comigo, de família, pessoas lá atrás que já está perdoado, Jesus perdoa tudo, porque quem sou eu para perdoar alguma coisa? Deus perdoa todo, o tempo todo, todos. É só você saber pedir. E se não souber, tá tudo bem também, porque é só a cabeça, o coração. Achava que era uma coisa, achava que era até de religiosidade, uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra.
sabe? Então, eu fiquei boa dessas coisas que eu descobri que eu tive toque. Algumas muito poucas, mas elas voltaram com toda a força maior, junto com o pânico, a ansiedade generalizada, as coisas, as agonias, junto com o problema do ouvido, vieram todas, emocional. O que aconteceu, gente? Quando ele saiu do hospital, que ele operou, que ele estava em cima da cama, e a gente chegou do hospital com ele, e eu estava muito ruim mesmo da tonteira do ouvido, e tinha que me segurar nas coisas dentro de casa, sabe? Eu fazia assim, eu deitava no sofá, numa parte do sofá, o sofá foi até mudado, porque Marcas entrou dentro da minha casa para retirar ele, para levar para as consultas semanais no Recife. E eu, que sempre gostei de dormir com a minha roupa fresquinha, ter minha roupa de dormir, que é a roupa que eu não ponho para ir na rua, é coisa minha, isso não tem nada a ver com psicológico, viu? Eu só conseguia dormir preparada, com roupas caseiras, mas roupas caseiras que desse para sair, apertada, calça apertada, short apertado, blusa com sutiã, coisas que limpas, tá, gente? Tomava meu banho, eu ia lá na hora de dormir, pegava e calçava. Do lado do local que eu fazia o meu travesseiro, a minha bolsa não saía dali, com documentos, a mesa era todos os papéis dele, um, por ordem. E a minha bolsa preparada do meu lado. Eu não sei por quê, porque eu tinha dentro de mim, primeiro, que eu tinha um Deus que já tinha feito um milagre, e segundo, que eu tinha a força da ciência, e segundo, que lá dentro o meu querer sabia que estava tudo bem, que eu ia ficar boa desses problemas, que ele já estava curado, que ele ia só se restabelecer, devagarzinho, uma escada. Mas o que aconteceu? Eu fiquei com isso. A minha sandália, eu separei uma sandália, uma. Ela ficava no corredor, na copa. Eu não colocava dentro do quarto, eu não colocava em qualquer lugar para guardar, ela ficava ali. Porque no mesmo sentido que o sofá coloquei para eu dormir, para ir correndo calçar. Então, o que acontece? E muitas outras coisas. Eu comecei a ter muito medo, muita palpitação, de não sei o quê. Aí eu comecei a ter gatilhos, coisa que eu não sabia o que causou isso em mim quando eu tive a primeira vez depois da pandemia, que eu estava bem. Depois da pandemia eu tinha saído da TV, mas eu estava sendo chamada para conhecer um negócio da fábrica de Rinodê, que tem em Carpina. Eu ia fazer umas coisas de um perfume, eu tinha uns trabalhinhos, umas coisinhas para fazer, estava muito usando fazer as lives, eu estava interagindo muito. Então eu comecei a não interagir mais aqui no celular, não falar com ninguém. Eu tinha que falar com parentes e amigos que moram no Rio, longe, conversas longas sobre ele, fotos, tudo. E eu começava, era só para o meu filho, porque do meu ouvido me deu tristeza profunda de eu estar com o ouvido assim. Que eu nunca tive nada, eu fiquei com medo. Eu ficava com medo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de planos, de sonho, de futuro, de viver o hoje, de lembrar do passado e de viver o futuro, de fazer o futuro. Eu nunca tive essas coisas nas piores crises que eu tive quando eu descobri isso tudo lá atrás, há 4, 5 anos atrás. E eu passei a ter medo. Eu não sabia por quê. Gente, minha cabeça foi uma explosão aqui dentro. Eu tinha conselhos de gente que estava longe de mim, não podia estar comigo, familiares, amigos, com paciência comigo, porque eu também não podia estar o tempo todo no celular, me dava dores, sabe? Eu tinha respostas religiosas todo o tempo, pessoas ali escolhidas por Deus, que não largou a minha mão, mesmo longe de mim, em outro estado, pessoas aqui também, perto da minha casa, que me dava força, conversava comigo, orava comigo, mandava dizer coisas, falava comigo. Mas tinha um momento que era que eu não queria, sabe? Eu não sei se eu tinha medo de alguma coisa com ele, comigo, com os dois. Eu não sei, sabe? Passei a ter, a minha ansiosidade passou a ser diferente. E isso tudo com pânico, ansiedade e o ouvido. Gente,
Claro que eu tô colocando sempre o ouvido aqui, ele não tem nada a ver com janeiro branco, mas assim, para dar assim, tirar aqui um pouquinho da coisa, para dar um pouquinho ali, um outro meio termo, sabe? Olha, a última parou tossindo, a última. Como eu tô ainda muito cansada emocionalmente, assim, eu não quis fazer longas edições, eu parei, tá, gente, assim, de gravar. E tô retornando hoje com essa outro papo, né? E eu já deixei até a água pronta aqui já, porque eu tô, coincidentemente, quando eu fui ao médico, logo que eu comecei a tomar os remédios, eu resfriei. Mas eu tô bem, eu tomei vacina esse ano, de gripe, né? Mas também, quando aconteceu, eu não tinha tomado ainda, porque eu acho que nem tava em campanha ainda, que foi em maio aqui. Mas tá tudo bem, foi acontecido, porque isso aqui foi tudo através de uma gripe que eu tive. Mas eu tô ficando boa, eu já tô já pra segunda semana tomando as medicações muito fortes, muitas medicações, e já deu tudo certo, né? Então, vamos se conscientizar, a gente também aceitar quando tem alguma coisa. E às vezes essas coisas melhoram, mas vocês podem ter golpe na vida e elas vêm fluir. Às vezes você pode até não pensar o que aconteceu para ela ter voltado ou ter piorado esses probleminhas, seja qual for. Ai, vamos parar de xingar fulano e beltrano. Ou acho que não é todo mundo, mas tem gente que é meio termo, ou é louco, ou é mentira, negação, frescura. Não é assim, gente. É muito importante a conscientização da saúde emocional. É muito importante. Ela chega a dar medo, que eu vivi isso. Eu já ouvi, eu já vi e eu vivi. Claro que cada um tem um modo. O meu filho passou a ter ansiedade e ele tem outro modo. Mas, em nome de Jesus, ele já está bom. Vai voltar a fazer a faculdade presencial, vai para fora, né, para João Pessoa, vai fazer os estágios dele, que Deus abençoe, o acompanhe. Se não for, também tá tudo bem, porque de todo jeito a gente vai voltar a ser o que era, porque já melhor como era antes, mas porque estamos mais fortes, porque estamos mais, sei lá, Deus dá para cada um, quando dá um golpe na vida, ele dá para cada um mostrar a nossa meta, que a gente tem que fazer. Cuidado aí, viu, gente, com a tonteira que eu balancei aqui. Como falei para vocês, eu deixei tudo tão para lá, eu não conseguia nem gravar, uma coisa que eu amo fazer. Eu trabalhei na TV, no rádio. Que isso, sabe? Tudo espontâneo que Deus me deu, porque eu sou super tímida. Mas na hora de cobrar, fiz tantas viagens para gravar para esse canal. Mostrei tanta coisa. Vai em Lagoa Grande, Margarida Alves, receitinhas, tudo coisa simples, simples, porque é por a simplicidade que a gente tem que fazer as coisas também, não é só para as coisas glamurosas, não. Entendeu? Então eu fiz tanta coisa, e parava aquela timidez na hora, e eu fiz tudo aquilo com tanta maestria, com tanto trabalho, com tanto empenho. E eu não conseguia gravar, eu não conseguia mal tirar uma foto para quando tava todo mundo descontraído. A minha princesinha aqui, ela gosta de gravar, ela faz as gravações dela, mas no tempo dela e no momento dela ali como criança. Então, o que acontece? Eu queria fazer, mas eu acabava perdendo o freio, então eu fui deixando para lá, quebrou-se os meus tripé, tudo, os de mesa, que eu tinha vários, assim, pequenininhos, desse tamanho, para fazer as gambiarras aí, e eu fui deixando para lá, mas também eu não tinha paciência e cabeça para nada. Eu coloquei, tá indo daqui a pouco, ou se eu não já coloquei, os radinhos de 2 semanas, depois de quase um ano. Mas não foi de 2 semanas, foi há 3 meses que a minha menina fez a bandeja, e ela mesma tá gostando, ela gosta, é vaidosa como eu, assim, e gosta de usar as coisas, e começou, vamos usar, vendo o pai andando, que ela se desesperou muito também, sabe, ficou com muito medo, porque ela me tem como mãe, e a mãe dela, e ela
e ele é a fortaleza dela, é a pessoa que ela mais ama, é o pai, porque o tio foi criado como irmão, como tio, como padrinho, e é os bichos dela, cada bichinho, cada gatinho, cada cachorrinho que foi embora, para ela é um luto grande dentro dela. Então ela ficou com muito medo, porque outras coisas aconteceram familiares também, que não vem o caso, e ela ali, sabe, foi difícil. Ela também se ansiou, ela também faltou o ar. E as ansiedades não são iguais. Os pânicos, os toques, como vocês aí, muitos aí já falaram, manias. As outras coisas psiquiátricas, eu não vou enumerar nome de doença nem nenhuma, mas tem 1 milhão de emocional, tem mais de 800 psiquiátricas, cada uma dentro dos seus fundamentos, enfim. Cada um, às vezes, é X, mas X vai funcionar para cada um dentro do seu organismo. Então, o pânico, a ansiedade, toque, funciona X para mim, mas para outros já funciona diferente. Meu filho fica dormente. A primeira vez que deu, a gente correu com ele para o hospital, achando que era coisa igual o menino, só que a minha não fica dormente. Mas a dele já, em nome do Senhor Jesus, já está tudo certo. Ele luta muito, é muito forte. Eu também, só que é diferente, entendeu? E por aí vai indo. Tem gente que tem negação. Tem negação. Tem gente, eu já falei sobre isso no canal, que tem passado. Lá no passado, escondeu que teve casos de depressões. Há 100 anos ficou escondido, que escondia, porque era aquilo outro. Eles já acho que não era vergonhoso, eles não chamavam assim pelo menos na minha família, é o que eu me lembro. Mas era tudo, sabe? E não, nada de jogar debaixo do tapete, o familiar tem que saber o que já se passou dentro da sua cadeia familiar. Não é para saber da vida, é a saúde, entendeu? É importante. É igual o tumor, o CA, que não se falava o nome, que não, como é que a gente vai entrar em comunicação? Como é que vai esconder? É uma cadeia. Quando chega na hora que acontece alguma coisa, mesmo sem ter, o médico quer saber a árvore genealógica da família. Quem foi que teve isso, quem foi que teve aquilo, porque muitas das vezes ficou sem explicação, como o tumor da perna esfolena. Ficou como batidas numa mesa, que ali virou um machucado, e de tanto andar para cá e para lá, na doutora aqui de posto, mandando pulpa, dupla, aconteceu a massa e as células veio e já foi. E tá tudo certo e não volta mais. Não tem vez para ela. Mas foi com muita ciência também, fé em Deus, Deus segurando a mão, Deus no barco, e muita ciência. Anjos que entrou na minha vida naquela época, como eu falei no outro. Então é isso aí, minha galera massa do bem. Vamos se conscientizar, vamos entender. E se você está passando por isso, teu caso não é igual ao do outro, o outro não é igual ao seu. É um X para cada organismo, tá? E fiquem na paz, na fé. Olhem o meu canal. Me desculpem de eu não estar colocando as coisas. Emocionalmente eu ainda não... Eu tô me sarando, tá? E também já deu tudo certo, tá? Mas tem tanta coisa aí para ver. Eu mesma, às vezes, eu tô voltando a ver coisas que eu sempre fui de ver, de ler, de assistir. Então eu procuro casos, eu não via. Olha, eu sou uma pessoa que eu não sou formada em jornalismo, mas eu tenho amigas que dizem, Sol, tu é quase que uma jornalista, como uma no Rio, que quando eu fui para lá fazer um trabalho, que eu passei mal, que eu não consegui ficar, voltei, né, que fui ficar só, caí nessa besteira e não quis ficar com as pessoas que eu sempre ficava, quis me isolar, assim, isolar assim não, né, que eu estava sempre em contato com as pessoas, mas não viver. Eu voltei, não foi das viagens que eu fui para passear, foi uma específica aí. Ela dizia para a doutora, eu não entendo, ela é quase uma jornalista, essa menina, ela monta coisas. Então, eu fazendo uma pesquisa para alguma coisa, para falar quantas coisas eu já abordei aqui no canal, quantas tragédias,
tantas coisas que já aconteceu. Eu tive contato com a mãe no Rio, daquele rapaz que foi, né? Aconteceu aquele massacre na praia e eles têm um quiosque no Parque de Madureira. Então eu já bati de frente ali. A gente chora, eu sou chorona, agora eu sou muito mais porque eu vivi em estado de nervo que eu achava que eu também já estava entrando numa depressão. Com muito medo, porque eu só chorava. Eu não queria chorar na frente dele, era uma loucura, era uma coisa assim de mil. Então eu sempre já tive esse desempenho para choro. Eu pensava as coisas, mas o que acontece? Eu ficava boa no outro dia para mim, entendeu? Galera, me chamaram ali e eu pensei que tinha destravado e dei um grito. Não sei se na edição que eu for fazer eu vou catar esse grito que eu falei, oi, para tirar, tá? E é isso aí. Fica na paz, fiquem com Deus, já deu tudo certo. E é isso aí, tá certo? Aos pouquinhos, um passo de cada vez, eu tô chegando.